Olá, está no ar o programa Papo Reto com o RG e eu sou a psicanalista Serva Rosimari Gomes e venho trazer para você um spoiler sobre o assunto de uma forma didática que será passado para vocês através do programa Psicanálise Hoje com Domini e Gomes. Psicanálise Hoje é um programa onde eu, psicanalista Rosimari, Serva Rosimari Gomes, juntamente com a psicanalista missionária Carla Domini, nós falamos sobre assuntos sobre psicanálise e a importância da psicanálise. Mas eu venho trazer aqui para vocês o assunto que será abordado, mas de uma forma espontânea. Vejam, muitas vezes nós nos deparamos com os nossos problemas e não entendemos o porquê os nossos problemas estão às nossas voltas. E muitas vezes não conseguimos entender os nossos sentimentos e as nossas emoções. Não conseguimos entender a nossa depressão, a nossa ansiedade, ou muitas vezes porque temos no corpo os sentimentos, os sentidos, a sensoriedade, a questão sensorial das nossas próprias emoções. Emoções muitas vezes contidas. Não entendemos também o porquê de algumas escolhas ou algumas ações, reações e comportamentos. Mas isso tudo se deve a uma questão de construção psicológica ou formação do ser, formação do sujeito, da pessoa que está dentro do seu corpo. Se você é cristão, você acredita que você tem um corpo e um espírito, ou uma alma. A psicanálise, ela também defende isto. É por isso que a psicanálise é tão criticada, porque na cientificidade ou na questão científica não há como comprovar cientificamente que uma pessoa realmente tem. Não dá para se fazer isso em laboratório, não dá para se fazer isso numa radiografia, numa ultrassonografia ou em qualquer outro equipamento que seja, ou abrindo uma pessoa, não dá para verificar que essa pessoa, ela além de um corpo e de um cérebro que comanda este corpo, que ela tem uma alma, um espírito dentro dela. E a psicanálise vem provar isto, que o ser humano, ele tem uma alma. Ele não é apenas uma pessoa que nasce e ela vai se formando e crescendo, se desenvolvendo. Ela não se desenvolve apenas no útero e nasce e depois vai crescendo e virando uma pessoa formosa, robusta, um adulto, um jovem adolescente. Não, ela não é apenas isto. Existe algo dentro dela que teoricamente, até mesmo quantos teóricos e quantos filosóficos, né, filósofos, ou melhor, quantas pessoas filosofaram, né? Quantos filósofos, filosóficos, aí eu trocando as palavras, quantos filósofos não comentaram sobre isto, tá? Buscando essa psique, essa alma, este animo que existe dentro de nós. E a psicanálise vem mostrar isto, que nós somos construídos pelo meio que nós vivemos. Nós não escolhemos. Quando nós nascemos, nós não escolhemos nada. Tudo nos é trazido. Tudo nos é introjetado dentro de nós. Primeiramente pelos cuidadores, pelas pessoas que estão à nossa volta no núcleo familiar, e depois também somos construídos através da escola, da cultura e da sociedade que nós vivemos. Por isso que você vai ver uma grande diferença, às vezes, de pensamento, de muitos comportamentos, de muitas práticas, quando você vai de um país para o outro. Logicamente que com o mundo globalizado e com a questão também das ciências e a tecnologia está contribuindo cada vez mais para que nós possamos ver essa dimensão de diferenciação, de construção psicológica
de construção cultural que é feito o ser humano. Mas a questão que eu venho trazer aqui, que eu digo que a escolha é nossa, é nós é que escolhemos, é que nós somos sim construídos pelos exemplos dos nossos pais. Eu posso dizer, eu não tive bons exemplos no núcleo familiar. Até os meus 10 anos de idade, ainda bem, Deus cuidou de mim. Até 10 anos de idade, eu não tenho o que falar na questão de reputação, de comportamento, de moralidade, de ética dos meus pais. Eles me criaram numa estrutura, num núcleo familiar muito, muito saudável. Mas, depois que meu pai traiu a minha mãe, e a minha mãe não conseguiu perdoar o meu pai, eles se perderam. E não só perderam todos os bens que tinham, que meus pais eram muito ricos, né? Eu conheci muitos artistas, eu vivia no meio de artistas. E vim depois para uma cidade pequena, ao qual até fui mal interpretada. Não é fácil você vir de uma cidade grande, onde você tinha toda uma estrutura completamente diferente, com um construto diferente, e vir para uma cidade pequena. Você fica muito visada, muito falada. E infelizmente, os meus pais tiveram comportamentos errados daí. Aqui, eles não tinham como se sustentar, eles abriram um bar. E nisso eles se afundaram em bebidas. E nossa vida foi cada vez mais se afundando. E os meus sofrimentos depois foram se avolumando. E eu não conseguia entender o que acontecia comigo. Mas, por isso que eu posso dizer, não somente nas teorias Freud, Jacques Lacan, né? E para falar o nome dele, já que eu falei Jacques Lacan, certo? Sigmund Freud, ou Donald Winnicott, Bion, tantos outros, né? Melanie Klein, que são pessoas que foram importantes para descobrir isto do ser humano, essa construção do ser humano, que ela já vai sendo construída desde bebê. Porque ela, na verdade, ela não sabe nada, nem a linguagem ela sabe. Ela aprende até mesmo a linguagem, a língua falada, ela aprende a língua dos pais. Os símbolos, os simbolismos de vida, os exemplos, são todos passados pelos pais. Isso foi muito importante para mim no início de vida. Embora, no início de vida, os meus pais não eram religiosos, se diziam católicos não praticantes, mas só no caso da minha mãe. O meu pai já se dizia já um ateu. Ele dizia que não acreditava em Deus. Então veja, nós somos construídos por esta mistura. E ao mesmo tempo eu tinha um avô e uma avó que me levavam numa igreja protestante, onde eu frequentava a igreja do Davi Miranda, e era o próprio Davi Miranda, que na época era pastor. Ele ainda não se encontrava atrás daquela redoma de vidro, ele andava livremente pela igreja. Olha só, quantas coisas introjetadas dentro de uma criança. E eu posso dizer que os princípios que minha avó e o meu avô me ensinaram foram muito importantes para que depois eu pudesse me reestruturar. Embora eu passei um período muito difícil da minha vida, dos 16 anos aos 40 anos, completamente perdida, fazendo somente escolhas erradas, ou melhor, nem sabendo o que escolher, que eu estava perdida. Mas aí, eu pude reaver e tive a oportunidade de fazer a escolha, de buscar entender. E eu consegui entender. E eu entendi. E isso foi um bálsamo para o meu coração, um bálsamo para a minha alma, onde eu pude ali começar a ser reconstruída, o que tinham destruído uma vida inteira.
E eu pude começar. É interessante que enquanto os meus pais estavam caminhando para um caminho, eu lembro muito bem que meu pai me chamava de escamosa, porque ele achava que eu tinha que sentar e tomar cerveja com os fregueses, clientes dele do bar, e eu não me aceitava nessa posição, porque eu falava, eu sou uma mulher casada, eu não aceito isso. E meu pai me chamava de escamosa. Hoje eu entendo. Por quê? Por que eu era tão diferente do meu pai? Já que eu falo por quê. A minha mãe também me criticava muito pela escolha do casamento que eu fiz, porque ela não concordava, não vou colocar aqui nomes, né? Eu moro numa cidade pequena e longe de mim expor as pessoas, mas a minha mãe já estava me oferecendo em casamento para uma pessoa o qual ela achava que era um bom partido, porque eles tinham perdido muito bens e viam em mim uma possibilidade de conseguir recuperar alguma coisa. Só que meus princípios e valores eram diferentes dos meus pais. Aqueles pais que me construíram até meus 10 anos eram outros pais depois dos meus 10 anos. Com uma outra moral, perderam totalmente a moralidade, perderam totalmente o escrúpulo, perderam tudo. E eu fiquei perdida. Por quê? Porque eu comecei a ser diferente deles. Então, onde estava a minha questão de pertencimento quando você não se sente nem pertencida, amparada pelos seus próprios pais? Por causa das escolhas que eu estava fazendo. Porque eu tinha escolhido casar por amor. E eu casei por amor. Logicamente, também sofri muito neste casamento. Porque se eu vim desestruturada, eu também continuei desestruturada neste casamento. E o meu marido, narcisista, o que é uma pessoa narcisista? Por isso que eu sempre digo, e vou continuar dizendo, acompanhe-me nas redes sociais. Busque fazer parte do projeto, você mulher, faça parte do projeto Ser Plena. Porque você não vai adquirir conhecimento, entendimento e juntar isso com uma sabedoria do alto do dia para a noite. É uma construção para que você também depois possa escolher como eu resolvi escolher, diferente dos meus pais. Eu entrei em pé de guerra contra os meus pais. Eu falei, não aceito. E aqui na cidade de Congonhal, quando eu fui casar, embora eu era filha única, muitos pensaram que eu estava casando porque eu estava grávida. Essa já é uma outra história que vem para um outro papo reto. Mas eu não estava casando porque eu estava grávida. Eram outros motivos. Eram coisas erradas, que eu não vou expor aqui plenamente, mas eram coisas erradas que minha mãe estava fazendo. E para encobrir as coisas erradas, eu estava tendo que casar. Eu estava sendo nada mais, nada menos do que um remendo de erros dos outros, ou erro dos meus próprios pais. E meu pai não sabia. Meu pai só ficou sabendo o que realmente aconteceu depois que eles se separaram depois de mais de 20 anos que eu já tinha sido casada, já uns 20 anos. Aí que ele soube o porquê que eu casei daquela forma. Que meu pai falou, você tem tanto tempo para se casar. E eu me casei, sem ter condições. Mas, depois de casada, eu sabia que eu tinha que lutar por este casamento. E eu tinha casado com um homem narcisista. Um homem que era, sim, de uma família pobre, uma família sem recursos, mas que era o mais mimado da casa. E ele viu em mim uma ótima opção de ser o tapetinho dele. Sim, o tapetinho. É tudo que um narcisista gosta. E eu permiti. E eu sofri muito. Então veja, mas como a história mudou? A história mudou porque você pode ter a construção que for da sua infância, da sua adolescência.
Você pode ter a cultura que você foi formado, você pode ter sido criado no pior lugar. Mas a escolha de quem será você está em você mesmo. Você que terá que decidir por você. Não adianta colocar a culpa nos pais, na sociedade, na cultura, nas condições econômicas, das socioeconômicas. Não. Mas saiba que você é um ser psicossocial. Exatamente. Você é formado psicologicamente dentro de uma sociedade. E ainda por cima, cultural. E você tem o direito de buscar o que é melhor para você. A psicanálise vem defender isso. O bom psicanalista. Não existe psicanálise laica. A psicanálise não é laica. Ela não pode ser. Quem tem que ser laico é o psicanalista. Porque ele que tem que ser desprovido de qualquer julgamento. Ele tem que ser desprovido de qualquer coisa. Porque ele não pode usar a fé dele, ele não pode usar o que ele acredita ser moralmente correto para o paciente. Mas ele pode levar o paciente a descobrir o que este paciente acha que é melhor para ele mesmo. Isto é ser neutro em psicanálise. Fique ligado no programa hoje, aqui eu dei um spoiler, o assunto é sobre esse. Você reescolhe, você que escolhe. As escolhas são todos os dias. Você escolhe com quem você casa, você escolhe com quem você namora, você escolhe a hora que você engravida. Não vem me falar que você engravidou sem querer, que isso não existe. Você que escolhe quando você engravida. Deus te dá esse livre-arbítrio. Deus colocou na terra pessoas intelectuais, a ciência, para descobrir meios contraceptivos para que você possa decidir. Você que escolhe se você se entrega a um homem ou não. Você que escolhe se você quer ser bem tratado ou maltratada. Isso é aprendido. Me siga nas redes sociais. O projeto social Ser Plena veio substituir o Ministério Rosimari Gomes. O Ministério Rosimari Gomes é um projeto, um sonho que eu tinha de poder levar aquilo que foi construído e reconstruído, ou seja, renovado, num novo nascimento, uma nova Rose. Levar para quem quisesse, para as outras mulheres. Mas eu achava que isso ia ser um ministério que ia estar vinculado a uma instituição religiosa, ou seja, a uma igreja protestante. Mas eu tentei em várias igrejas. Frequento a igreja, lógico, eu congrego. Mas eu sei hoje claramente que o meu ministério não está atrelado a uma denominação. Não está atrelado a uma instituição religiosa. O meu ministério é um ministério particular que Deus me deu. E é Ele que dá a semente e a sementeira. Ele que prospera a sementeira e Ele dá a semente. Até hoje foi só com recursos próprios, meu e do meu marido, que eu mantive toda a obra e continuo mantendo. Recursos próprios que vêm de onde? Vem de Deus. Ele é quem dá. Ele dá a graça, é Ele que levanta. Vem dele o querer e o efetuar. Mas nós temos livre-arbítrio. Nós não somos robô. Não somos criados pelo Criador como robôs que não tenhamos escolhas. Mas também nós temos o direito de fazer as nossas escolhas certas ou erradas. E quando erramos, que seja, se for em Deus, para aprendizado.
Porque até mesmo no erro, em Deus, é aprendizado. Todos os meus erros hoje servem para a minha experiência de vida. Espero que tenha abençoado a você que estava aqui. Deixa eu dar uma olhada em quem estava aqui, quem passou por aqui. Edmundo, a missionária Carla, a Flore, a missionária Carla de novo. Ô, missionária Carla, procura depois, faça parte do projeto social Ser Plena, tá? Você colocou foi um fracasso, eu espero que agora não seja mais, tá? Mas espero que isso já esteja num passado mesmo. Mas se não tá, ainda tem algumas coisas a mudar, nunca é tarde, tá bom, minha querida? Romilda de Congonhal, muito bom ver você aqui, Romilda. Então, missionária Carla, mas dentro de você existe uma outra mulher agora, porque você mudou positivamente, é isto? Eu até vou esperar um pouquinho para você responder para mim, se você ainda estiver aqui. Você mudou, como se diz, você teve a sua vida transformada, é isto? Bom, se você não responder aqui no ar, não tem problema. Depois, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, tá bom? Mas é isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Não sei se eu vou pôr nesse formato... Não sei se eu vou pôr nesse formato no ar, assim, enxuto. Mas talvez eu ponha. Eu gosto muito das coisas autênticas. Eu gosto muito deste formato onde eu sou eu mesma e guiada pelo Espírito Santo, que a minha boca fale o que tem que ser dito. E isso é uma coisa que tem que ter espontaneidade. Não é uma coisa... Por isso que eu quis falar, dar spoiler no Papo Reto com o RG sobre o que nós vamos gravar e vai ao ar sobre psicanálise hoje com Domini e Gomes. Por quê? Porque lá eu estou com um script, falando apenas, única e exclusivamente, com questões um pouco mais técnicas, mas não tão, acadêmica, mas na questão psicanalítica. Mas aqui eu tenho toda a liberdade de ser usada pelo Espírito Santo para explicar. Você tem o direito de escolher a sua vida. Deus te deu esse direito. E eu posso dizer assim, eu nasci de uma mãe narcisista, sofri muito, e ela, depois que meu pai traiu, ela piorou muito, e eu sofri muito mais. Só que já há muitos anos eu olho para trás e percebi que Deus, Ele é certeiro, Ele só dá grandes obras para as pessoas que Ele capacita. E eu fui capacitada por Ele para ser filha dela. Tentei me matar? Sim. E Ele não permitiu me matar. Então, por isso que eu tenho grandes experiências. Para que hoje eu pudesse agora ser usada para restaurar a vida de muitas mulheres. Para poder falar assim como eu falo, com autoridade. Falar livremente. Falar de forma autêntica. Sem nenhum problema de colocar para fora e reconhecer meus próprios erros. Porque às vezes você pode pensar, mas para mim não tem mais conserto. Horas, para pensar. Uma pessoa que tentou tirar sua própria vida dos 16 anos até os seus 40 anos, a maior preciosidade que nós temos é a vida. E eu queria tirar a todo custo. Hoje, eu amo viver. Agora que tá bom, meu Deus. Agora que tá maravilhoso.
Eu quero mais é que esse meu Senhor me use muito. Eu quero que o meu... Aqui vocês acham que não enxergam, porque acho até por causa da luz, mas eu já tenho já meus cabelos aqui, ó, brancos, né? Puxei para o meu pai, tenho menos cabelos brancos do que minha mãe tinha, que eu não pinto os cabelos. Mas eu quero estar com esses cabelos bem grisalhos, se o Senhor assim me permitir. E tudo aquilo que eu sofri, que saia agora como rios de águas vivas para abençoar vidas. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe. Até o próximo Papo Reto com RG.